Olá pessoal, eu sou Antônio Dávila Júnior, sou responsável pelo blog Direito Financeiro e Tela e pelo canal no YouTube com o mesmo nome. Eu estou aqui agora para mostrar para vocês a segunda parte do vídeo que trata das estatísticas fiscais. E neste vídeo nós vamos tratar especificamente do quê? Do relacionamento das estatísticas fiscais com as pedaladas fiscais. Ok? Muita atenção porque é um aspecto, embora seja técnico, está apresentado de maneira didática, creio eu, e vai ajudar cada um de vocês a entender o que é que aconteceu no âmbito das pedaladas fiscais. Vamos lá então? Veja só, se o teu objetivo na pedalada fiscal era não registrar uma despesa nas estatísticas fiscais, porque assim você ia postergar o registro da despesa na contabilidade oficial, o que é que você precisaria evitar? Você precisaria evitar o registro do quê? Da redução do saldo de um haver financeiro ou o registro do aumento do saldo de uma obrigação. Por quê? Como nós vimos no vídeo na parte 1, despesa no ambiente aqui da estatística fiscal nada mais é do que redução do saldo de um haver financeiro ou aumento do saldo de uma obrigação. Ok, mas como é que você consegue evitar o registro da redução de um haver financeiro? Quando? Quando você posterga o pagamento de uma despesa. Exemplo, você atrasa o repasse do recurso de royalty de salário e educação a outro ente federado. Então o dinheiro não sai da sua conta, o Banco Central não capta a redução do saldo lá da sua conta, que é um haver financeiro, e a despesa não é registrada na estatística fiscal. Simples assim. Vamos lá. Vamos imaginar que a União tinha que passar royalties a um estado e município. E a hipótese primeira é, a União transferiu os royalties em dia, ou seja, no dia que a lei determinava que a União, deveria mandar o dinheiro para o Estado. Se a União transferiu em dia, vai aumentar a dívida líquida. Se vai aumentar a dívida líquida, é uma despesa e aumenta a dívida líquida porque o saldo da conta única diminuiu, ok? Mas, segunda hipótese, e se a União não transferiu os royalties? Ela atrasou o repasse do royalty. O que é que vai acontecer na estatística fiscal? Vai representar aqui uma despesa? Vamos ver? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque não haverá variação do saldo de qualquer obrigação ou de qualquer haver financeiro. E isso é simples, a estatística diz, vamos registrar dívidas e haveres somente junto a instituições financeiras ou de operações que tenham sido intermediadas por instituições financeiras. Como um Estado, um município não é uma instituição financeira, e essa falta de transferência aqui, ou seja, a dívida que surgiu em função dessa falta de transferência não surgiu de uma operação intermediada por instituição financeira, não acontece nada nas estatísticas fiscais. Ok? Estão entendendo a lógica do processo? Bem, se o teu objetivo agora é evitar o registro do aumento de uma obrigação, lembra que nós acabamos de analisar um exemplo quando você atua para evitar o registro da redução de um haver financeiro. Agora aqui é outra coisa. Agora aqui é, se você quer evitar o registro do aumento de uma obrigação, o que é que você faz? Você deixa de registrar um passivo nas estatísticas fiscais, ok? E exemplo, se você, União, tem uma dívida junto à instituição financeira, a dívida é essa que surgiu porque essa instituição financeira pagou, por exemplo, Bolsa Família para você ou pagou o seguro-desemprego, você faz o quê? Você simplesmente, para não registrar a despesa, para não registrar o aumento da obrigação, só tem uma saída, meu amigo, deixar de registrar a dívida na estatística fiscal, porque assim a estatística não vai captar a variação do endividamento. Vamos ver como é que isso funciona? Um pouco mais em detalhe. Está aqui, vamos imaginar que estamos no Bolsa Família, no abono salarial, no seguro-desemprego ou no programa Minha Casa Minha Vida. Se a União efetuar o pagamento dessas despesas em dia, o que é que vai acontecer? A dívida líquida vai aumentar porque sairá dinheiro da conta única ou
seja, a estatística fiscal vai registrar uma despesa. Mas se a União não efetuar o pagamento em dia, o que acontece na estatística fiscal? Lembram daquela premissa? Não acontece nada, porque nenhuma obrigação ou nenhum haver financeiro será registrado pelo Banco Central. Veja, estamos falando aqui que a União não pagou em dia. Essa é a hipótese, certo? Então não haveria qualquer despesa a ser registrada pelo Banco Central. Agora, você já imaginou se a União não pagar em dia um Bolsa Família, um seguro-desemprego, etc.? Vai haver uma chiadeira, não vai não? Então, a pergunta é, e se a Caixa Econômica, para evitar essa chiadeira, efetuar o pagamento desses benefícios em nome da União? O que é que a estatística fiscal deveria registrar? Vamos pensar? Aqui a hipótese, a União não transferiu o dinheiro e a Caixa Econômica efetuou o pagamento do benefício em nome da União. Veja que agora surgiu na história uma instituição financeira. E aí, será que a estatística fiscal vai mudar o registro? Vamos ver? Haverá, meu amigo, aumento da dívida líquida. Por quê? Porque haverá aumento de uma obrigação. Obrigação essa que o Banco Central vai captar porque agora a União está devendo a uma instituição financeira. E de acordo com a premissa da estatística fiscal, toda vez que surgir uma obrigação junto a uma instituição financeira, o Banco Central é obrigado a captar. Isso é regra da estatística fiscal, do método utilizado pelo Banco Central. Então, nesse caso, nessa hipótese, se a União não pagar, mas a Caixa efetuar o pagamento em nome da União, a estatística deveria registrar uma despesa. Ocorre que essas obrigações junto à Caixa Econômica não eram registradas nas estatísticas fiscais. Se não eram registradas nas estatísticas fiscais, não havia a captação do aumento da dívida líquida, não havia, portanto, o registro da despesa. E aí a situação fiscal evidenciada era melhor do que, na realidade, deveria estar sendo mostrada a toda a sociedade. Bem, se o teu objetivo agora é evitar o registro da redução de um haver financeiro e, ao mesmo tempo, o registro do aumento de uma obrigação, o que é que você tem que fazer? Você, de um lado, posterga o pagamento dessa despesa e evita que o passivo surgido em função da postergação desse pagamento seja registrado na estatística fiscal. Isso daqui vai bater com aquele terceiro caso que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo dessa série toda aqui. Se está em dúvida, volta lá, reveja o caso 3 que está no primeiro vídeo do nosso canal. Exemplo, se a União deixou de pagar a equalização de taxa de juros junto ao BNDES ou ao Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, deixou de captar nas estatísticas fiscais a dívida surgida junto à própria instituição financeira, então a União conseguiu aqui, por intermédio desse subterfúgio, evitar o registro da redução de um haver financeiro e o registro do aumento de uma obrigação. Como é que isso ocorre em detalhes? Vamos lá? Exemplo, a União tem que pagar, no âmbito do Plano Safra e do Programa de Sustentação do Investimento, equalizações ao Banco do Brasil e ao BNDES, respectivamente. Vamos imaginar que a União efetuou o pagamento em dia. Como é que a estatística apura isso? Registra como uma despesa, porque haverá saída de dinheiro da conta única e, portanto, aumento da dívida líquida é uma despesa. Mas e se a União não efetuar o pagamento em dia? Se ela não efetua o pagamento em dia, não sai dinheiro da conta única, mas o que acontece? Surge uma obrigação de pagar junto ao Banco do Brasil e ao BNDES. Veja que, no caso, temos, de um lado, a União evitando que saia dinheiro da conta única e, ao mesmo tempo, evitando que se efetue o registro de uma obrigação nas estatísticas fiscais. Se essa obrigação tivesse sido registrada, o Banco Central captaria uma despesa. Então, para evitar a captação dessa despesa na contabilidade oficial, as obrigações não eram registradas nas estatísticas fiscais. Perceberam aqui qual foi a jogada? Bem,
Espero que tenha gostado desse vídeo, da segunda parte. Se você ainda está em dúvida, volta lá na primeira parte. É um tema super interessante. Gostou? Dá um like, inscreva-se no canal e vamos junto nessa jornada que eu acho que está sendo muito legal. Eu, pelo menos, estou muito empolgado. Um abraço e até o próximo vídeo.